Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje, no livro de Neemias, no capítulo 1. Aleluia. Essa semana eu estava pensando, na verdade ia pregar outra coisa. Eu já tinha até preparado, estava tudo pronto para pregar. E aí durante a semana, Deus começou a me trazer assim na questão da indignação. Indignação. E eu comecei a pensar sobre indignação. A indignação é quando você vê alguma coisa que está errada, injusta, e você começa a sentir como se fosse uma revolta sobre aquilo ali, e toma uma atitude com aquilo. Quem é que já se sente indignado com alguma coisa? Quando você vê alguma coisa assim, aquele negócio, você fala, esse negócio não está certo. Eu lembro quando eu era novo, bem novinho, eu tinha uma oficina ali naquela vila, esqueci, antigamente era o pronto-socorro ali naquela Vila Rima, Vila Rima. Eu tinha uma oficina ali. E tinha uns meninos na rua, irmão, muito folgado. E sabe o que eles fizeram? Eles fecharam a rua, no meio da rua, eles fecharam a rua e começaram a jogar futebol. E o pessoal vinha com os carros e não podia passar. Às vezes, senhor de idade não podia passar. Irmão, aquele negócio foi me subindo. Eu não sei, Samuel está por aqui. Você lembra disso, Samuel? Você não lembra? Lembra? E eu fiquei, os nervos subiram, a flor da pele. E eu fui lá brigar com aqueles meninos e tirar as coisas deles do meio da rua. E foi uma bagunça, Você não pode nem imaginar eu fazer um negócio desse, Mas aquele dia eu fiz. Foi uma coisa assim que aconteceu e mudou, nunca mais se viu naquela rua, nunca mais a meninada tomou conta da rua. Mudou. Mas se deixasse, eles iam continuar fazendo aquilo ali. Eles iam continuar tomando conta da rua de uma forma errada. Eles iam continuar desrespeitando as pessoas que estavam passando por ali, entendeu? Eles mandavam voltar, tomaram conta realmente como se fosse um campo de futebol. Então, indignação é um negócio interessante, porque quando a gente fica indignado, a gente toma uma atitude. Enquanto a gente não fica indignado, a coisa continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. E vai se levando, vai deixando do jeito que está, vai empurrando, como diz o outro, vai empurrando com a barriga. A gente tem o ser humano, ele é muito adaptável, às situações. Então você vê as coisas acontecendo, às vezes, nos lugares, e as pessoas elas vão acostumando com aquilo. Eles acostumam com a guerra, a gente acostumou com a pandemia, não foi? Quando teve a pandemia, nós ficamos acostumados. Ficamos de um jeito que a gente conseguiu encontrar um lugar de conforto e ficamos ali daquele jeito. E se continuasse, a gente ia continuar vivendo da mesma forma. Até que alguém tomasse uma posição, alguém falasse, não, vamos mudar isso aqui, se indignasse e transformasse. Então, a Bíblia, ela fala sobre indignação de uma forma mais... você tem que entender nos textos bíblicos e percebendo essa indignação acontecendo. Nas atitudes dos personagens bíblicos, É assim que a gente vai encontrar. E a indignação bíblica, ela não é um surto de raiva. A indignação bíblica não é a gente perder a cabeça,
pode até acontecer isso, né? Mas ela não é um surto emocional. Não é uma coisa que a gente não está aguentando mais, dessa forma, e dá um grito, e dá um berro e começa, né, a mudar as coisas. Mas é uma resposta espiritual a uma desordem. Você está vendo algo acontecendo, uma desordem espiritual acontecendo, e você fala, não, isso aqui não pode acontecer. A gente estava vindo do acampamento, do encontro, semana passada. Estava eu, a Rebeca e a minha esposa. Nós estávamos no carro, voltando, porque no domingo eu tinha que pregar, e depois voltar para o acampamento para buscar o pessoal também. E aí nós começamos a falar de política. E a Rebeca falando e não entendendo, né? Não estava entendendo por que certas coisas estão acontecendo. E aí começou a se falar da dosimetria, que foi aquele negócio lá do pessoal ser preso injustamente, né? Uma coisa injusta. Começou a falar de... O que mais? Foi da dosimetria... Puxa, esqueci a outra. É um negócio que aconteceu esses dias no nosso país, né? Que a gente... Quais são as coisas que nós conquistamos esses dias? Agora foi a dosimetria e qual que é o outro? Alguém lembra? Saiu na reportagem essa semana, irmãos. Que os deputados lá... sim. Entrar um juiz, né, do STF, um juiz a mando do presidente, né, Lula. Então foi chamado para isso e não foi... É inédito isso. E não passou no julgamento lá dos senadores, né? O cara foi reprovado. E isso faz... acho que mais de 130 anos que não acontece no nosso país. E aconteceu. Então a gente estava conversando e não tinha acontecido ainda. E aí eu falei assim, que a conversa vai esquentando. Vai esquentando, os ânimos vão se aquecendo quando se fala de política. Diz que não se pode discutir sobre política, mas a gente tem que falar sobre política. A gente tem que falar sobre todas as coisas, a gente tem que respeitar a opinião do outro, né? E viver com isso, e o que nós temos que fazer, porque se a gente não discute, a gente não chega a um senso, né? A gente precisa de pensar sobre as coisas, para a gente poder orar pelas coisas. E eu falei para elas assim, olha, principalmente para a Rebeca, né? Falei, olha, quem colocou o presidente lá? Não, mas ele aconteceu isso e aquilo e não sei o quê, e passou a perna. Eu falei, mas quem colocou ele lá? A Bíblia diz que quem colocou foi Deus. E às vezes Deus dá para a gente o líder que a gente merece, irmãos. Entendeu? Se a gente não luta, se a gente se acomoda com as coisas, é isso aí que acontece. Se a gente não conversa, se a gente não ora sobre isso. E eu falei para ela, olha, Deus que permitiu ele, talvez não fosse a vontade do Senhor que ele estivesse lá, mas Deus permitiu ele estar lá, tá bom? E agora, o que nós vamos fazer? Porque nós três aqui, nós não podemos mudar nada. E aí minha esposa falou assim, vamos orar. Vamos orar por isso. Se isso está incomodando a gente, vamos orar. E aí, quando foi no outro final de semana, durante essa semana, aí aconteceu de aprovar lá a dosimetria e aconteceu desse juiz ser recusado pelo Senado. Que a gente achava de uma forma assim, mais um juiz desse daí, ia juntar lá com a juizada que está lá já, e aí o negócio ia ficar feio. Então não podia, então a gente tinha que orar, porque a gente não pode fazer nada. Orar ou ir embora do país. E aí, como faz? Ir embora do país nós não podemos. Nós temos um chamado aqui, então nós temos que orar. E aí, quando você percebe que isso daí, essa indignação, essa revolta às vezes que dá,
ela tem que ser colocada da forma certa. Não adianta a gente, por exemplo, ir lá e quebrar o pau, né? Fazer talvez bagunça no meio da rua. Talvez não adiante nada disso. O que vai adiantar é o quê? É a gente orar. Mas tem que orar, não é aquela oração. Tem vários tipos de oração na Bíblia, né? Mas não é aquela oração assim: ah, Senhor, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Essa oração é legal, é da hora, é boa. Mas é falar: em nome de Jesus, Satanás, tira a mão da nossa nação. Em nome de Jesus, agora, eu ordeno que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Entra lá naquele congresso, começa a tocar o coração. Espírito Santo, o Senhor convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então vai lá, bota juízo na cabeça desses homens, né? Ministra o coração deles, faz alguma coisa. É uma oração diferente. E a gente vai perceber aqui, nesse texto que a gente vai ler hoje, que o Neemias, ele chega um momento que ele fica indignado. Ele fica indignado. Então essa indignação espiritual, bíblica, ela não é então um surto, mas é uma resposta espiritual à desordem que a gente está vendo. E o título da nossa palavra hoje é: quando o mal deixa de ser normal? Quando que o mal vai deixar de ser normal? Porque às vezes o mal se torna normal na vida das pessoas. As coisas ruins se tornam normais. A pessoa acostuma com aquilo ali, acostuma com aquela vida e vive daquela forma. Então nós vamos ler Neemias capítulo 1, versículo do 1 até o 11. E nós vamos focar no versículo 3 e 4, tá bom? Mas vamos ler todo o texto. As palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então esse tempo aqui tinha sido invadido, o povo de Israel tinha sido levado uma parte, foi o Daniel, foi o pessoal lá que você vê lá nos textos mais para frente, dos profetas, né? Daniel, você vai ver Jeremias sendo levado cativo, é nesse tempo aqui, tá? Então disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive fazendo o quê, irmãos? Jejuando e orando perante quem? O Deus dos céus. E disse, aí vem a oração dele, né? Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele vai falando com Deus e vai lembrando a palavra do próprio Deus, né? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite. Como que ele está orando, irmãos? Dia aí, ele está em constante oração. Ele está orando, clamando, né? Talvez em um momento ele estava trabalhando e estava orando. Estava orando. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele confessando até os pecados dos filhos de Israel, né? Os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos.
Olha aí a confissão dele falando dos pecados, né? Nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Tá pedindo para Deus, dá para ele um momento que ele pudesse falar com o rei. E que o rei ouvisse ele. Ele está falando do rei aqui. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Tá bom? Então é o seguinte. A gente já falou um pouquinho sobre a indignação. E a gente vai ver nesse texto aqui. Mas a ideia principal que a gente tem nesse texto, falando da nossa vida, da nossa família. Então a reconstrução da nossa casa e da nossa vida vai começar quando a gente parar de aceitar os entulhos como decoração. As coisas ruins. A gente tem de parar de aceitar. Então o versículo 3 e 4, ele diz assim para a gente, olha, disseram-me os restantes que não foram levados do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as tuas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, o maior perigo para uma família ou para um crente não é o muro caído, que nós vamos ver aqui que o muro está caído, está tudo em desordem. Mas é o costume que a gente às vezes pode adquirir de viver entre as pedras e não sentir o peso da vergonha. A gente aceitar aquilo ali. A gente aceitar. E Neemias, vamos pensar em Neemias. Neemias estava vivendo num palácio. Neemias era copeiro do rei. Neemias tinha lá o seu trabalho. Neemias tinha os seus salários, suas coisas. E ele tá nessa situação de conforto, de tudo bem, na vida dele está tudo bem. Mas, quando ele ouve essa notícia, o coração dele cai. Ele fica em ruínas. Ele fica mal. Porque Jerusalém estava em ruínas. E ele não podia simplesmente aceitar aquela situação. Ele está ficando indignado. Ele fica indignado com aquilo que está acontecendo. Fala, como que pode? Como que pode uma situação dessa? Como que pode ter acontecido isso com o nosso povo? Lá tinha parentes dele, lá tinha irmãos, lá tinha pessoas que ele amava. Uma parte tinha sido levada. Os mais inteligentes, os mais sábios, foram levados para serem usados em outros países. Mas o povo que trabalhava na terra, o povo que era pobrezinho, que não tinha nada, eles largaram para lá. E aí, para que aquele povo não se restabelecesse de novo, o que eles fizeram? Vieram e destruíram tudo. Destruíram tudo. Destruíram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, porque era a fortificação, era aquilo que dava força para ele, destruiu tudo. E agora, Neemias ouve uma situação dessa e ele fica indignado.
E essa indignação tira ele do conforto que ele está vivendo. De que a vida dele espiritual está bem, de que as coisas estão indo bem, ele está conseguindo dinheiro para ele tirar as férias dele, né? Ele está tendo condições de repente, sair aos finais de semana para viajar com a família. Então, está tudo jóia. Se eu estou conseguindo, se a vida financeira está bem, se as coisas estão indo bem, eu estou aqui num serviço bom, sou copeiro do rei, para que eu vou esquentar a cabeça? E às vezes o que acontece é que às vezes a gente muitos de nós começamos a acostumar com o muro caído de Jerusalém. Às vezes os muros da nossa família estão caídos, às vezes os muros dos relacionamentos estão caídos. Às vezes os muros espirituais estão caídos, você se acostuma com a mesmice espiritual. Você para de buscar que existe algo mais, você fala assim, não, aqui está bom, até aqui está jóia. Eu não preciso de avançar, é só ir na igreja no domingo. E às vezes os muros estão caídos e a gente acostuma com isso. Tem gente que acostuma com o vício. E ele não consegue se libertar do vício, porque ele está tão acostumado com aquilo ali, ele já virou um costume da vida dele. E ele acha que para ele não tem solução. Não adianta. Ou ele fica esperando que alguém ore e que alguém faça alguma coisa por ele, porque ele se acha um coitado, ele acha que ele não tem condições de vencer aquilo ali. Às vezes, a falta de diálogo dentro de casa, que as pessoas às vezes não conseguem vencer, fica todo mundo em silêncio, todo mundo quieto, ninguém conversa. A gente não quer confronto, a gente não quer conversar sobre coisas às vezes importantes, que precisam ser conversadas. Ou a frieza espiritual, e a gente trata tudo isso como algo comum. Não, a frieza espiritual, o pessoal fala assim, não, mas você sabe, né? Na Bíblia está dizendo que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Ué, mas você está nos muitos? Você tem que aceitar o esfriamento espiritual? Porque está escrito lá na Bíblia que nos últimos dias o amor vai esfriar no coração, então nós vamos deixar esfriar então? É isso? É isso que a gente vai acostumar? Então, Neemias, ele não estava aceitando isso. Ele está vendo que tem uma decadência espiritual acontecendo, porque se o povo não tivesse, você vê a oração dele, se o povo não tivesse desobedecido a Deus, aquilo não tinha acontecido. Está na mente, no coração do Neemias. Porque está escrito na Bíblia, ele acredita na Bíblia. Ele falou, Senhor, está escrito. Se a gente fizer a coisa errada, o Senhor vai entregar a gente. Mas, se nós nos arrependemos de voltarmos para os seus caminhos, o Senhor vai trazer a gente de onde a gente estiver. Olha a fé dele, olha a crença de Neemias. Ele tinha certeza de que Deus ele podia mover, e se Deus movesse, não tinha para ninguém. Não ia ter presidente, não ia ter juiz, não ia ter ninguém que pudesse parar. Se Deus agir, já era. E ele começa então a fazer essa oração a Deus. E aí Deus dá lugar para ele e abençoa a vida dele para ele ir lá para Jerusalém. O rei permite que ele vá. O rei dá para ele e vai pagar o salário dele, e ele vai ficar lá trabalhando para o povo dele. Ele ia ficar lá meio que como um governador naquele lugar, tomando conta e restaurando os muros de Jerusalém. Porque o povo que estava lá estava acostumado. As pessoas que estavam lá em Jerusalém já estavam acostumadas com a desgraça. Precisava alguém tomar a dor daquele povo. Precisava de alguém tomar a dor daquele povo. E aí Neemias então vai para lá. E quando ele chega em Jerusalém, olha a primeira coisa que ele faz. Ele chega lá e ele sai durante a noite, durante a madrugada, para avistar os problemas. Lá no capítulo 2, no verso 17, a Bíblia fala que ele descobriu lá miséria e opróbrio. Capítulo 2, verso 17.
Ele viu isso. Miséria. Ele viu miséria. O que é a miséria? A miséria é o mundo físico. A miséria é aquilo que a gente consegue ver. Você não precisa de ter olhos espirituais para ver. Está acontecendo, é fato. E no hebraico, essa palavra miséria é ra. E é uma palavra, ela é muito ampla, e ela descreve algo muito ruim, ou algo maligno. Algo muito mal. Então o que Neemias está dizendo quando ele diz que eles estão em Ra, está dizendo que, olha, nós estamos vivendo o oposto daquilo que Deus planejou para nós. Neemias está falando, gente, nós estamos vivendo o oposto daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Eu pergunto para você, você está vivendo o plano de Deus para a sua vida? Ou você está vivendo o oposto daquilo que você acredita que Deus tem para você? Você acha que a vida que você está vivendo, o jeito que você está vivendo, é isso daí que Deus tem para você? É esse o plano? Porque nem tudo que é plano de Deus acontece nessa terra. Por enquanto não, porque o plano de Deus é a salvação, e tem gente indo para o inferno sem Jesus. Então é comprovado. Mas miséria significa estar vivendo o oposto daquilo que Deus planejou para a gente. É algo que às vezes vai consumindo a gente. Vai consumindo a nossa espiritualidade, vai consumindo os nossos bens. E o opróbrio? O opróbrio já fala da coisa espiritual e do emocional. É de coisa que a gente não vê. No hebraico é sherpá, que significa desonra, vergonha, insulto, zombaria. É como se alguém tirasse a roupa de um ser humano e deixasse ele nu e as pessoas passassem por ele e vissem ele nu e ele com vergonha. E ele tentando se esconder e não consegue se esconder porque tiraram tudo dele. Nesse ponto, é onde a pessoa perde o amor próprio. Se você perder o amor próprio, você está em opróbrio. Se na sua casa está havendo desonra, você está em opróbrio. Tem alguns que talvez estejam só na miséria, mas outros podem estar em opróbrio. Sabe, a vergonha às vezes de não conseguir mais olhar nos olhos dos filhos. O sentimento que às vezes a sua família se tornou um exemplo de derrota ao invés de um testemunho de vida. Só que o que o Neemias fez? Ele foi constatar os problemas. Só que às vezes a gente não quer constatar os problemas. A gente quer dar desculpa. A gente fala, não, mas isso aqui está acontecendo porque é normal isso aqui acontecer. Hoje todo brasileiro está endividado aí, então é normal isso. E a pessoa vai aceitando. Ela não cria um plano, ela não cria uma coisa assim e fala, não, eu vou sair dessa. O Neemias, ele dá nome para os problemas. E a gente tem que começar a dar nome para os problemas. A gente tem que constatar algumas coisas que às vezes estão acontecendo dentro da nossa casa. Você tem que ver os problemas que estão acontecendo e anotar esses problemas. Anota os problemas. Pega lá o altar digital. Quem que trouxe o altar digital aí hoje? Pega o altar digital e marca lá. Coloca lá os problemas, anota. Para você saber quais são os problemas para poder resolver, para você poder orar por aquilo ali. Está passando por um problema financeiro, o seu problema é financeiro, então você precisa de orar por aquilo ali, pedir para Deus sabedoria, mas não aceitar aquilo ali.
Você tem que sair da situação. Está com um problema de vício? Então você tem que anotar isso aí, que é um problema, você tem que assumir que é um problema e se revoltar contra isso e começar a criar formas de você sair da situação. Tem um plano para isso. A gente precisa de começar a ver os problemas ao invés de ignorar os problemas. Foi o ano passado que teve um negócio lá naquela região do Pará, que vieram países de todos os lugares aí, eu esqueço os nomes das coisas, irmãos, então me perdoe por isso. Mas teve uma reunião, vieram gente de tudo que é lugar aí, e aí pediram, né, para tirar as pessoas, às vezes os mendigos que estavam na rua, né? O que é isso? Não, tinha que deixar lá, para as pessoas passarem e ver o problema daquela cidade. O problema daquele lugar. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram uma reforma e o povo só passava onde eles reformaram. Mas acabou que pegou fogo lá no negócio deles lá. No final, pegou fogo. Quer dizer que toda a tecnologia, toda a estrutura que eles fizeram, acabou que não deu em nada. O país passou vergonha. Por quê? Porque a gente fica escondendo os problemas, tampando o sol com a peneira. Se existe problema, tem que ser visionado, né? Você tem que ter essa visão, você tem que olhar, você tem que buscar a solução para aquilo ali. Você está com um problema no casamento, você precisa de solucionar, meu irmão. Você precisa de solucionar, você não pode simplesmente deixar isso passar batido, não orar por isso, não buscar formas de você solucionar o problema. Então nós precisamos de dar nome. Quais são os nomes dos seus problemas? Quais são os nomes dos nossos problemas? Minha casa também tem problema. E eu preciso dar nomes aos problemas. Eu não posso ignorá-los. Porque a fé, ela vai começar a agir quando a gente assumir a responsabilidade pela reconstrução, em vez de apenas ficar culpando as circunstâncias. Às vezes você fica culpando as circunstâncias. Eu estou passando por isso aqui, é por causa do meu pai, da minha mãe, é por causa da minha esposa, é por causa da minha esposa, é por causa do meu patrão, é por causa disso, por causa da situação do nosso país. Mas não adianta. A gente não pode mudar em outros lugares, a gente tem que mudar o que está mais próximo da gente. Então, ao invés da gente colocar a culpa nas circunstâncias, a gente tem que assumir a responsabilidade pela reconstrução. Fala para o irmão, está na hora de você pôr a mão na obra, irmão. Só que olha só, o Neemias, ele viu os problemas, ele deu nome aos problemas, que era o que? Miséria e opróbrio no caso dele. E aí a gente tem que dar nome aos problemas. Mas não basta a gente saber que o muro caiu. Não basta a gente saber que está em miséria. É preciso o quê? É preciso ter empatia. É preciso a gente sentir a dor. Você precisa de sentir a dor. Porque se você não sentir a dor, porque às vezes a pessoa vai passando por tanta coisa, que ela vai ficando apática. A gente precisa de sentir a dor. E Neemias, quando ele viu aqueles problemas, aquela situação, ele não foi reclamar para o rei. Ele não foi lá, pegou lá, ele era copeiro do rei, pegou e foi com uma plaquinha lá, levantar e fazer protesto. E eu não sou nada contra os protestos, deixa o povo fazer. Eles que sabem, cada um faz a sua parte. Né? Neemias, ele não foi fazer isso. Neemias, ele não foi reclamar para os homens. O que Neemias fez? O que Neemias fez? Orou e jejuou. Ele foi chorar diante de quem? Diante de Deus. E é isso que tem que causar na gente. É isso que tem que causar.
A gente tem que sentir dor por aquilo ali e chorar por aquilo. A gente tem que sentir dor, às vezes, porque os nossos pecados, às vezes, estão afetando a nossa família. E a gente tem que sentir a dor da nossa família. Os filhos têm que sentir a dor dos pais, os pais sentir a dor dos filhos. O marido sentir a dor da esposa. Não é só ficar apontando e falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Mas é se colocar no lugar um do outro. Sentir a dor um do outro. É se preocupar um com o outro. É ajudar um ao outro. É isso que é ser família. É isso que é ser família. Quando nossos filhos eram pequenos, então, lá em casa, cada um fazia uma parte do serviço de casa. Cada um fazia uma parte. Eu fazia uma parte, o Estevão fazia outra, a Rebeca, né? A Giovana, cada um fazia um pedacinho. Às vezes tinha algumas vezes que alguns deles ficavam meio revoltados, né? Mas não revoltado de ficar bravo, nada, mas você percebia que estava fazendo com pouca vontade. E aí eu falava para eles, olha, daqui um dia nós vamos sair, nós vamos passear. A gente é família na hora da gente passear, mas a gente também é família na hora da gente trabalhar. Então isso é gostoso, isso é bom. Só que para isso acontecer, a gente tem que ser família em todo momento. Não é só família na alegria. É família na alegria e na tristeza. É na luta. É na riqueza, na pobreza. É em todo momento, a gente tem uma aliança. Né? A gente tem uma aliança. Então Neemias, ele podia ficar de boa. Mas ele começou a sentir a dor daquelas pessoas. Agora, se você não sente a dor da pessoa que está do seu lado, meu irmão. Se você não sente a dor, às vezes, da igreja, do que a igreja passa, da sua célula. É preciso a gente sentir a dor uns dos outros. Como que a gente vai ajudar um ao outro, se a gente não souber o que o outro está passando? E esse saber os problemas, ele faz com que Neemias, então, seja um intercessor. E é isso que tem que fazer. A indignação tem que fazer isso com a gente. Tem que fazer aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus que vai fazer. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Porque Ele já colocou na nossa mão. Então a indignação de Neemias virou intercessão. A nossa dor, ela tem que se transformar, a nossa indignação, ela tem que se transformar em jejum e oração fervorosa. Tem que se tornar numa intercessão que mude a situação. Muda a situação da sua casa, meu irmão. Muda a situação do teu trabalho. Muda a situação da sua região. Eu lembro que anos atrás, era uma mortandade grande aqui. Aí matava um de manhã, guardava o outro para de tarde. Tinha um no café da manhã, outro na janta. Esse lugar aqui era chamado de, como que era? Terra dos Pés Vermelhos. E a gente, igreja pequenininha, né? Era eu, minha esposa, nossos filhos, meu pai, minha mãe. E alguns poucos irmãos. A gente era a tribo mais pequenininha. Mas o que a gente fez? Falou, vamos orar por isso. Nós começamos a orar, nós começamos a clamar. Um mês orando, clamando. Depois daquele tempo, mudou a situação. Nós vimos a situação mudar. Só que às vezes as coisas começam a vir de novo. Por quê? Porque a gente para, a gente acha que está bom, e as coisas podem começar a piorar de novo. Então a gente tem que sentir a dor.
a gente tem que começar a clamar. A nossa indignação, fala assim, a minha indignação tem que se tornar intercessão. Porque não vai adiantar você brigar, não vai adiantar você brigar comigo, você brigar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Não vai adiantar você brigar nem com o prefeito da cidade. E nem com o presidente. Você tem que entrar no mundo espiritual e começar a guerrear. Sabe, a oração de Neemias preparou para a ação que ia mudar a história. Deus queria mudar a história. Esse era o plano de Deus, uma mudança. Né? Mas precisava do quê? De responsabilidade. A gente precisa de assumir responsabilidade pela reconstrução. Fé não é você esperar que Deus faça aquilo que Ele deu na nossa mão para fazer. Fé é você colocar a mão na obra, tendo a certeza de que Deus está com você. Fé é a certeza de que Deus está junto com você, que você está fazendo a vontade dEle, isso é fé. Lá em Neemias 2,18, Neemias ele fala assim, olha, declarei como a boa mão de Deus estivera comigo. Ele declara, ele fala, olha, a boa mão de Deus está comigo. Gente, nós vamos reconstruir esses muros, nós vamos fazer a diferença neste lugar aqui. Neemias ele começa a falar como que Deus havia feito para ele receber favor do rei. Para ele encontrar mercê diante do rei, o que ele fez? Ele orou, ele buscou, ele jejuou, ele deu testemunho para os irmãos, ele falou, ó gente, fiz assim, ó Deus me deu a vitória, eu estou aqui hoje por um favor de Deus. Deus me permitiu estar aqui, Deus me permitiu estar nessa situação. Então deixa eu te falar uma coisa, a restauração da sua família, da sua vida, não vai vir da sorte. Ela vai vir, a restauração na sua vida, na minha vida, vai vir quando a gente falar, basta. Cansei desse negócio. Não aceito mais isso. Não aceito mais isso. Acabou. Sabe? Quantos aqui querem dar um basta espiritual para Satanás na sua vida? Quantos aqui querem dar um basta espiritual? Satanás, pode parar. Você não vai mais colocar a mão nas minhas coisas. Você não vai colocar mais as mãos nas coisas dos meus irmãos. Você não vai mais colocar as mãos nas coisas da igreja. Não. Quantos aqui estão dispostos a se indignar? Mas olha, se indignar não é, nossa, estou com uma raiva. Não, se indignar é você falar assim, agora eu vou começar a orar e jejuar. Eu vou orar, vou jejuar, vou interceder. E esse cão vai ter que fugir daqui. Esse capeta vai ter que fugir. Entendeu? Eu vou orar, vou jejuar, vou clamar, eu vou ser liberto desse negócio. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu tomo uma posição agora. Eu sou filho de Deus e eu não vou andar como um escravo de Satanás. Eu vou mudar a situação. Né? Eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa vida financeira. Eu vou fazer um cálculo, eu vou buscar formas de sair da situação aqui. Então, se você está disposto, se você está disposto a orar, a jejuar, a fazer com que a situação mude, então você já está num caminho bom. Pode ter certeza que o Senhor vai mover sobre a sua vida. Por isso, feche seus olhos nessa manhã. Eu quero convidar você que cansou de viver, irmãos, o desprezo, a miséria espiritual. Sabe, você que está na igreja e que cansou, você não quer mais essa mesmice espiritual. Você quer mais, você quer fogo de Deus, você quer unção de Deus, você quer mover de Deus sobre a sua vida. Sabe, hoje começa a reconstrução para essas pessoas. Hoje Deus vai começar a reconstruir a sua vida. Aleluia, usando você. Você vai ser instrumento de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. No nome de Jesus agora. Então comece a orar ao Senhor. Aleluia, dá nome. Se você tem já os nomes dos problemas, você vai começar a orar por esses problemas, você vai começar a decretar sobre esses problemas.